Cabelos naturais, eles podem derreter com calor ou só apenas os cabelos sintéticos? Eu sou João Cavalcante e vou te ajudar a entender melhor o universo dos cabelos. Nos últimos dias, esse vídeo viralizou no meu Instagram e já conta com mais de 190 mil reproduções a respeito de um cabelo que partiu durante um programa de auditório onde a profissional estava dando dica como manter os cabelos cacheados, encaracolados de uma forma linda e maravilhosa. E eu percebi que surgiram diversas dúvidas, diversas perguntas, diversas interações. E eu escutei e li os mais diversos comentários. Ah, só partiu porque é um cabelo sintético. Se não fosse uma fibra sintética, não teria partido. Que o cabelo natural, o cabelo humano, ele não cede ao calor desta forma. A culpa é da menina que não informou se tinha algum produto no cabelo ou não. A culpa é da profissional, a culpa é da apresentadora, enfim. E eu percebi que era um excelente conteúdo para transcorrer sobre ele, explicar algumas questões a respeito de cabelos cacheados e fonte de calor. Primeira coisa é, artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor diz que é de obrigação, é de responsabilidade do prestador de serviço reparar o dano, independente se ele teve culpa, se ele teve dolo, se ele teve a intenção ou não. Um prestador de serviço que ele causa dano durante a prestação de serviço a um cliente, a um paciente, a lei estabelece que é de responsabilidade do prestador de serviço reparar esse dano. Então, a conta não pode ir para as costas, para a conta da modelo que teve o seu cabelo partido, teve o seu cabelo lesionado, independente do que ela utilizou, porque isso aí vai ser um outro assunto dentro desse mesmo vídeo. Então, primeiro, artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ele diz que é de responsabilidade total do prestador de serviço reparar o dano causado durante essa prestação de serviço. Segunda questão mais levantada nessa publicação foi que, se fosse um cabelo natural, ele não derreteria, só derreteu porque foi um cabelo sintético, um cabelo de plástico, um cabelo sintetizado. Eu quero dizer para você que é profissional de beleza ou você que é consumidor final, que é cacheado, cabelo, ele pode derreter, sim. Um cabelo natural, um cabelo humano, um cabelo de gente, um cabelo de verdade, ele pode derreter com fonte de calor. Por que isso pode acontecer? Existem diversos tipos de estruturas, cabelos finos, cabelos médios e cabelos grossos. Quanto mais fino o cabelo, menos camada cuticular. Já falei diversas vezes aqui em outros vídeos que a estrutura do cabelo é uma herança genética. Como existe grande miscigenação aqui no Brasil, automaticamente nós temos diversos tipos de estrutura. Então, se o cabelo for fino e a temperatura do babyliss ela estiver elevada, existe risco desse cabelo partir? Sim. E existe um agravante onde as pessoas disseram, não tem condições, a menos que ela tenha colocado algum produto. O cabelo por si só, ele é inflamável. Se a gente colocar fogo no cabelo, ele vai derreter, ele vai pegar fogo, vai haver combustão. Para que eu possa ter fogo, eu preciso ter calor, eu tenho que ter oxigênio, eu tenho que ter um combustível, que pode ser o oxigênio, mas pode ser acentuado por alguma outra coisa. A maioria das cacheadas, pasmem, elas usam substâncias nos seus cabelos e elas nem têm noção que substâncias são essas. Os produtos para cachear cabelo, para umidificar o cabelo, para manter essa estrutura, na grande maioria das vezes, quando são produtos baratos, produtos que eles são muito populares, esses produtos eles vão ter na composição vaselina, ele vai ter óleo mineral. São duas substâncias muito comuns nos reparadores de ponta, muito comuns nos definidor de cacho, ativador de cacho. Então eu preciso entender que o cabelo, por si só, ele já é inflamável. Se coloca fogo no cabelo, esse cabelo ele vai pegar fogo, vai haver combustão porque ele é inflamável.
Além do cabelo ser inflamável, se ele tiver impregnado, se ele tiver com uma quantidade absurda de óleo mineral, de vaselina e de outros finalizadores, essa combustão ela acontece de uma forma mais veloz. Então, nesse vídeo em questão que eu estou mencionando, existe uma série de erros. Aconteceu uma série de eventos que culminou aquela mecha ser rompida. Eu assisti o vídeo várias vezes, procurei me certificar que não era fake news, estamos na era da fake news, inteligência artificial e uma série de outros recursos onde você não sabe o que é fato e o que é fake. E pelo que eu prestei atenção, aquele cabelo era natural sim, era um cabelo humano, não era um cabelo sintético. Não se tratava de um aplique, não se tratava de um mega hair, era um cabelo da própria modelo, ela não tinha extensão de fios. E provavelmente ela usou algum finalizador que tinha na composição alguma substância inflamável. E os mais comuns, como eu já falei, óleo mineral e vaselina. Mas aí a responsabilidade não é da modelo, a responsabilidade é da suposta profissional que estava dando dica de beleza, como manter o cabelo cacheado, como manter o cabelo bem modelado. Essa profissional, antes de colocar o Babyliss no cabelo da modelo, isso não ao vivo, isso não na hora, isso é antes. Quem trabalha com evento, quem trabalha com palco, sabe que tem que haver todo um preparo nos bastidores. Ela deveria ter feito um teste na mão dela para ver a temperatura. Uma dica que eu sempre dou para quem vai usar um Babyliss, para quem vai usar uma fonte de calor, de uma forma muito inteligente, não coloque na parte de trás, tá? Aqui a pele é mais fininha, coloca na palma da mão, coloca e tira para tu sentir a temperatura. Se tu percebeu que a temperatura está dentro da normalidade, ótimo. Se você coloca em coxa e você sente um aquecimento fora do normal, avalia se deve colocar no cabelo da modelo. Então, esse tipo de coisa, ele foi negligenciado. E como a gente está falando para diversas pessoas, eu não estou pedindo para você colocar o Babyliss, colocar na mão, segurar e fazer uma oração, tá? É esse movimento de toque que quem é profissional de beleza sabe. Vou utilizar um Babyliss, eu não vou colocar e apoiar na minha mão. Eu dou aquele toque e eu sinto se já aqueceu, se não aqueceu, se está com a temperatura acima. Então, pelo que eu percebi desse vídeo, houve uma sucessão de erros grotescos. Não foi observada a temperatura desse Babyliss. Algumas pessoas questionaram, Babyliss não aquece tanto dessa forma, aquece sim. Existem diversos tipos de equipamentos, diversas marcas. Algumas marcas elas têm em metro, outras marcas não têm em metro. A importância de você utilizar um equipamento que ele tenha certificação para saber se ele atinge a temperatura máxima, a temperatura mínima, se existe algum tipo de dispositivo de segurança. Os equipamentos que eles possuem em metro, automaticamente ele tem dispositivos que quando ele chega na temperatura máxima, automaticamente ele para de aquecer, ele não continua aquecendo e ele mantém a temperatura. É essa a importância das resistências de cerâmica. Há um tempo atrás surgiu as chapinhas que tinham de cerâmica, onde algumas pessoas, de uma forma bem inteligente, elas achavam que o que era de cerâmica eram as duas chapas que entravam em contato com o fio. Na verdade, o que era de cerâmica eram as resistências. Qual a importância de uma resistência de cerâmica e não ser de cobre e não ser de ferro? Vida útil. A vida útil de uma resistência de cerâmica ela é incomparavelmente maior e ela consegue manter a temperatura estável. Não vai haver uma oscilação gigante de temperatura. Então, para aquele cabelo ter se partido, provavelmente era um cabelo de fino a médio. Os cabelos grossos eles demoram mais a se arrebentar. Além disso, além dele ser provavelmente de fino a médio, o cabelo deveria ter algum tipo de finalizador, tipo umidificador de cachos, reparador de pontas. Na composição, provavelmente havia alguma substância inflamável, a exemplo do óleo mineral e da vaselina, que são os dois mais comuns pelo fato de eles serem bem baratos, automaticamente é muito comum nessa presença. E uma possibilidade também é que aquele cabelo cacheado, lindo, maravilhoso do vídeo, ele pode ser um cabelo processado quimicamente? Sim. Por isso que eu falo que é uma sucessão
de eventos catastróficos. Nem todo cabelo cacheado ele está natural. Ele pode ter passado por um processo de permanente definição de cachos, onde se utiliza tioglicolato de amônio, que é uma substância extremamente alcalina para definir esse cacho. Na medida que eu faço um processo químico no cabelo, eu rompo algumas estruturas, a exemplo das ligações de enxofre, e automaticamente esse cabelo fica mais suscetível à quebra, fica mais suscetível ao calor. Aquele cabelo cacheado lindo e maravilhoso também, a gente percebe que pode ser que ele tenha passado por um processo de soltura dos cachos. Alguns profissionais usam hidróxido de sódio, outros utilizam hidróxido de cálcio, outros utilizam tioglicolato de amônio. Então a responsabilidade para aquele cabelo ter partido foi do profissional que não ficou atento a esses aspectos. A modelo ela não pode ser responsabilizada, um cliente ele não pode ser responsabilizado. Aí eu escuto alguns profissionais falarem: mas os clientes mentem muito. Lógico, né? Algumas mentem assim, que a cara nem treme. Outras, na verdade, elas não estão mentindo, elas estão acreditando que aquela informação ela é verídica. Exemplo, eu fiz um processo natural, orgânico e vegano no meu cabelo e não tem processo químico. Ela passa essa informação porque o profissional que fez o serviço passou essa informação para ela. Então a gente não pode responsabilizar a cliente pela informação. Para isso, em alguns procedimentos existe uma coisa chamada de diagnóstico, avaliação e ficha de anamnese. Alguns procedimentos dentro de salão, barbearia e centros de embelezamento não pode faltar uma boa ficha de anamnese. O que é isso? É uma ficha onde você preenche as principais informações e no final o teu cliente, o teu paciente, ele vai assinar confirmando a veracidade dessas informações. Então, tanto eu quanto você, profissional de beleza, precisa ter esse entendimento que a responsabilidade é do prestador de serviço, está na lei, artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A cliente não pode ser responsabilizada e se tivessem tomado essas medidas preventivas de conversar nos bastidores, entender, checar a temperatura do babyliss. O que é que pode ter acontecido? Como o programa é ao vivo, não pode demorar muito, não pode demorar nada, vai deixar o babyliss aí aquecendo durante 2 horas, está lá aquecendo. Pode ser que é um equipamento que não tem metro, não tem especificação e o cabelo está impregnado de substâncias inflamáveis. Então, provavelmente foi essa sucessão de erros grotescos que fez com que esse cabelo arrebentasse.